Olá, tudo bem? Me chamo Felipe Saboia, sou diretor adjunto do Instituto Ethos. Dou início à segunda edição do nosso Conversa com Líderes, em 2021, com o tema No Futuro do Trabalho, como incluir todos. Conversa com Líderes é um espaço que desenvolvemos com as lideranças das empresas associadas que contam com o Ethos na sua jornada da sustentabilidade, para apoiar o aprimoramento de suas práticas e estimular esse caminho em outras empresas e no mercado. O objetivo do nosso painel é ouvir as reflexões e visões de mundo das lideranças convidadas, os seus desafios e conquistas na atuação frente à empresa. Mais do que falar sobre suas práticas, da empresa, queremos ouvir a liderança por trás das ações desenvolvidas, tendo uma conversa franca e aberta. Logo depois do painel, teremos uma roda de diálogo para que a conversa não se encerre aqui e gere novas conexões entre os inscritos no evento. Sobre o nosso tema de hoje, o futuro do trabalho já está acontecendo. A pandemia exigiu uma rápida adesão ao trabalho remoto, evidenciou novos trabalhos essenciais e antecipou alguns planos e investimentos em tecnologia. Por outro lado, também desempregou mais de 3,3 milhões de pessoas e aumentou a informalidade em taxas muito altas. Nesse cenário, devemos ampliar a discussão sobre novas formas de relações de trabalho e o esforço da não precarização. Além disso, com o avanço da tecnologia, surgem novas profissões e outras são extintas, tornando o mercado de trabalho cada vez mais competitivo. Em um país ainda tão desigual como o Brasil, como promover uma transição justa para o futuro do trabalho, que considere os impactos sociais dessas mudanças e que não perpetue as barreiras para as oportunidades que a agenda de diversidade na inclusão social tem buscado remover? Para essa conversa, teremos como convidadas, todas mulheres, no papel de provocadora, a Adriana Barbosa, nossa conselheira do Instituto Ethos e CEO da Preta Hub e fundadora da Feira Preta. E as painelistas Ana Maria Lopes, vice-presidente de Recursos Humanos da Atento, e Maria Júlia Curti de Azambuja, superintendente de Atração, Seleção e Diversidade no Itaú Unibanco. Com isso, eu passo a palavra para a Adriana. Por favor, Adriana. Obrigada, Felipe, e todo o time do Ethos pelo convite para fazer essa conversa aqui com a Ana e com a Márcia. Eu sou uma empreendedora social, venho trabalhando com empreendedorismo social nos últimos 20 anos, com foco no empreendedorismo, sobretudo da população negra. E quando eu olho essa perspectiva, de trabalho e projeção para o futuro, o empreendedorismo também tá nesse lugar. E eu sempre gosto de falar essa perspectiva quando a gente pensa no futuro, mas pensando numa linha histórica, passado, presente e futuro. Quais são as histórias que fazem com que a gente está aqui hoje? Para a gente se pensar no futuro, principalmente no futuro do trabalho, quais são essas histórias do passado, E aí gostaria de trazer um pouco dessa reflexão em relação ao processo que a gente teve no Brasil, que traz impactos até hoje, que foi a questão da escravidão, da população negra por mais de 300 anos. A gente esse ano completou 134 anos pós-período da abolição, e com tudo que aconteceu, a abolição não foi uma abolição inacabada, não teve nenhum tipo de reparação de justiça racial, social, de inclusão da população negra do ponto de vista sociedade, E quando a gente pensa em trabalho, a gente precisa olhar para a inclusão dentro do mercado de trabalho a partir desse ponto de partida, desde o período pós-abolição. Com esse processo da não reparação, a população negra ela teve que criar suas próprias estratégias para poder sobreviver, E uma das coisas que traz impacto até hoje é que, ao não ter acesso à educação, a não ter acesso à moradia, não ter acesso a trabalho e renda, essa população ela vai empreender, O que a gente não chamava de empreendedorismo
há 13 décadas atrás. E o empreendedorismo para a população negra começa nesse lugar. Então, e aqui eu vou, né, puxar mais com foco na população negra, que é o tema que eu trabalho já há muito tempo. Porque o empreendedorismo para a população negra começa nesse lugar e não só da perspectiva, sem ter trabalho, eu preciso fazer alguma coisa para poder sobreviver, mas tem um olhar que eu quero trazer em relação a esse empreendedorismo, é que os povos que foram trazidos para o Brasil, os povos africanos, vêm do continente africano, um continente com mais de 50 países, e os povos trazem para o Brasil um processo intelectual, não só um processo braçal, né? Porque aquilo que a gente aprendeu na escola, porque eram negros ou porque eram fortes, e não pela perspectiva intelectual. E quando eu falo do empreendedorismo, sobretudo as mulheres negras, elas são as primeiras, né, as que, quando a gente olha hoje, né, mesmo as mulheres tabuleiro da Bahia, as ganhadeiras, as que sabiam a lógica do mercado, né, o processo de negociação. Esse processo das mulheres negras, do ponto de vista do empreendedorismo pela necessidade, vem de um saber ancestral, né, do continente africano, mas que no Brasil, quando começa no Brasil, vem por essa lógica da necessidade. Então, elas traziam esses saberes ancestrais, mas nessa perspectiva da necessidade. E se a gente traça esse paralelo até hoje, pega os dados do Sebrae hoje, na categoria microempreendedor individual, a população negra é maioria, né? Você tem várias categorias de empreendedorismo, mas quando você olha o empreendedorismo, o micro, que é o individual, a população negra é maioria e, sobretudo, as mulheres negras. Mesmo mulheres negras com alto grau de escolaridade, que conseguiram acessar universidade, mas que em alguma medida não foram incluídas no mercado de trabalho formal e elas empreendem para poder sobreviver. E é esse empreendedorismo de vender hoje para comer amanhã. Então, esse histórico, é importante a gente saber desse ponto de partida da população negra no Brasil, quando a gente começa a falar de trabalho e renda, porque lá atrás esse trabalho e renda, ele começa por essa prática de sobrevivência, depois as mulheres negras começam a ser incorporadas no serviço doméstico, né, muitas mulheres negras no serviço doméstico, e aí conforme vai evoluindo o tempo, a gente vai acessando outros espaços, né, mas quando a gente olha para a perspectiva do que se tem hoje em relação à inclusão de pessoas negras no mercado de trabalho formal, é recente, né, essa pauta, né, nos últimos 30 anos, né, principalmente com o trabalho que o CERT fez de trazer essa pauta de equidade racial dentro do contexto corporativo. Mas essa lógica muda mesmo recentemente muito influenciado pela força do capital, porque, eu gosto sempre de dizer isso, porque hoje o Brasil é a segunda maior população negra do mundo, só perde para a Nigéria, que é um país africano, né? E o processo do Brasil ser a maior população negra do mundo vem por um processo de autodeclaração. A população negra, quando o IBGE bate na nossa porta, a gente passa a se autodeclarar como preta, parda ou negra. E à medida que a população negra ela se autodeclara, ela começa a reivindicar a perspectiva de consumo a partir da sua identidade. Então, ela começa a pressionar o mercado, né, para que esse mercado atenda às suas especificidades de consumo. E quando ela começa a pressionar o mercado tenta trazer essa perspectiva da representatividade, mas ainda pela lógica da representação nas campanhas de comunicação e publicidade, não necessariamente pessoas negras dentro das empresas. Né? Então, primeiro vem pela possibilidade do consumo, né? Então, se a população negra é maioria, precisamos produzir para essa população. E como é que vamos fazer que essa população consuma os nossos produtos? Colocando pessoas negras nas campanhas de comunicação para dizer que essa empresa é diversa. Só que também acontecem muitos ruídos de comunicação, muitos erros de comunicação, de representação dessa população negra. E aí, com o avanço da internet, a população negra passa a ter voz e vez e ela começa a denunciar, né, essa forma essa representatividade superficial. E aí começa um movimento então como é que a gente muda essa lógica, trazendo pessoas negras para dentro do contexto corporativo e incorporando essas pessoas negras para que elas possam também
apoiar o processo de produção daquilo que a gente está ofertando para o mercado. Então, nos últimos anos, a gente tem visto cada vez mais as empresas desenvolverem ações afirmativas para trazer pessoas negras para dentro do contexto corporativo. E a gente está num processo entre o letramento racial das empresas, porque não é só sobre ter pessoas negras dentro das empresas que torna esse ambiente diverso, é uma parte de um contexto de mudança de cultura, né? E a gente está nesse momento entre letramento racial dentro das empresas e a questão de ações, né? Ações afirmativas, de fato, de não só ter estagiários e trainees, mas ter pessoas negras em cargos de liderança e poder dentro das grandes corporações. Isso, eu estou falando assim, se a gente for traçar uma linha do tempo, né, a cada de 10 em 10 anos, esses processos de evolução que foram acontecendo em relação à inserção dos negros dentro do mercado de trabalho. Outra questão que é importante a gente destacar nessa trajetória, nessa linha histórica, é a importância das ações afirmativas, principalmente no campo da educação, quando a inserção de negros dentro das universidades. Então, se você pega o histórico da população negra nas universidades e o quanto, né, quando esses negros entraram e quando o mercado se abriu para a contratação de negros, teve um delay aí, né, um atraso entre as ações afirmativas e quando, de fato, as empresas acordaram que elas precisavam ter pessoas negras. Tem esse processo que a gente precisa destacar nessa linha histórica, né, em relação à inserção da população negra no mercado de trabalho. E hoje, né, a Feira Preta, como atua dentro do campo do empreendedorismo, a gente sempre está desenvolvendo pesquisas, e teve uma pesquisa que a gente fez em 2019 que fala que saem os perfis de empreendedores negros e um perfil por vocação, que são empreendedores que empreendem por vocação, não necessariamente por necessidade. A gente tem passado essa transformação entre empreendedorismo por necessidade, empreendedorismo por vocação e engajamento. Engajamento são aqueles empreendedores que empreendem dentro da questão racial, né, dentro desse conceito do Black Money. E o por vocação é esse público jovem que saiu do processo das ações afirmativas e que, de alguma forma, não querem participar dos processos de trainees, estagiários, e querem desenvolver seus próprios negócios, serem donos das suas próprias empresas. Esse é um processo de evolução. Quando a gente fala do futuro do trabalho, olhar também por essa perspectiva, tá? Essa população jovem, negra, que há 20, 30 anos atrás acessaram o sistema de cotas, quem são essas pessoas hoje e o que elas estão fazendo? O que elas desejam? Porque entre um mercado que deseja agora contratar pessoas negras e entre essas pessoas que passaram pelas ações afirmativas há 20 anos atrás, tem um processo aí. E o outro tema que eu quero também colocar é que é muita coisa dentro quando a gente pensa no futuro do trabalho. Mas são mais dois temas que eu acho que é importante, né, trazer para essa perspectiva, que é o processo da precarização, de fato, do empreendedorismo negro, a revisão trabalhista, tudo que está acontecendo, né, a pandemia que influencia o desemprego, e aí vem essa questão do empreendedorismo pela vulnerabilidade, pela precarização e a terceirização, né, mesmo muitas empresas de tecnologia contratando, mas muito terceirizado, sem a gente levar em consideração as questões das garantias mesmo de um trabalhador, né? Hoje um entregador, ele é empreendedor, o cara que entrega comida, e ele não, assim, se a gente for olhar, não é, por o fato dele emitir uma nota fiscal, coloca ele nesse lugar de empreendedor, mas a gente está falando de uma precarização do mercado de trabalho. Então, essa questão que eu acho que a gente também precisa pensar quando a gente olha o futuro do trabalho, e por fim, que é a questão do apartheid digital, né, da tecnologia, porque esse processo da pandemia acelerou a transformação digital, e uma grande parcela da população negra, ela ficou, teve um distanciamento, né, em relação dos negros na tecnologia. E aí eu estou falando desde de jovens para poder estudar, né,
tá, eu tenho um computador, eu tenho uma internet decente que eu possa fazer minha aula online, ou do empreendedor, você tem que vender online, mas, tipo, o que é vender online? Como é que eu vendo online? E as novas profissões ligado à tecnologia, né? As novas profissões que se geram a partir da tecnologia. Então, tem muitas questões que eu acho que a gente precisa levar em consideração em relação ao futuro do trabalho, mas a gente não pode avançar, pensar nesse futuro sem olhar qual é o nosso ponto de partida, né? Quais são as histórias que fazem com que a gente esteja aqui hoje. E a gente tem esses marcos, os marcos das ações afirmativas, o marco do empreendedorismo para a população negra, o marco da digitalização, da precarização. Tem muitas coisas que foram acontecendo que contam muito dessa história e traz esse panorama desse presente que é o que a gente está aqui agora. E se a gente quiser traçar uma estratégia para o futuro, a gente vai ter, sim, olhar para essa perspectiva do passado para poder traçar esse futuro, né? Levando em consideração todas essas estruturas de exclusão, né, exclusão racial e exclusão social, para poder criar as estratégias. Quais são essas estratégias necessárias hoje para a gente avançar do ponto de vista do futuro do trabalho com uma inclusão? Se a gente traça como uma estratégia de empreendedorismo, se eu hoje estivesse dentro do governo, eu olharia para o campo do empreendedorismo, porque para a população negra o empreendedorismo está num outro lugar, é muito diferente. É uma estratégia para a população negra hoje, né? Do ponto de vista da educação, quais são as áreas de educação onde a população negra é maioria? Será que a gente não tem que influenciar para que a população negra entre em áreas que são as áreas de profissões do futuro? Quais são que cursos são esses, né? Quais são as organizações que estão projetando como tendência, né? E olhando para a população negra para incluir especificamente nessas áreas que vão ajudar a traçar esse futuro? Tem muitas questões, e quando a gente fala da precarização, né? Dos jovens negros e o acesso à educação. Então, eu fui trazendo uma série de informações, sem ter uma conclusão, mas só para de alguma forma trazer esse panorama de que o futuro, eu sempre gosto de pensar no futuro como uma coisa muito boa, como nova, sabe? A inovação. Mas a inovação, ela precisa ser inclusiva, ela precisa ser acessível e ela precisa ser para todos. Eu acho que no seu papel de provocadora, a provocação foi excelente, Adriana. Acho que esses 3 pontos, né, que você realçou do empreendedorismo negro e da participação da população negra nesse futuro do trabalho, né, e quais as condições que as empresas e os governos e o mercado precisa pensar em relação a esse futuro do trabalho, incluindo, né, essa perspectiva do jovem negro é fundamental. E aí você trouxe também temas como a precarização e o apartheid digital, que, sem dúvida alguma, são questões que precisam ser observadas quando se discute o futuro do trabalho, né? Eu acho que, em suma, é isso. Bom, eu vou agora passar a palavra, então, para a Ana. Por favor, Ana. Olá. Bom, realmente as provocações, né, Felipe, que a Adriana fez aí foram excelentes. Eu acho que traz aí um contexto mais amplo, né, para a questão. Eu vou trazer aqui o contexto por parte da empresa, né? Então, atualmente, eu lidero a área de pessoas da Atento. Atento, só para quem está nos ouvindo, é uma líder na América Latina na gestão de relacionamento com clientes e terceirização de processos de negócio. E a gente atende diversos segmentos aí do mercado, né? E aí estamos presentes globalmente e representamos em torno de 400 marcas globalmente. Então, nós somos o grande elo aí entre as marcas, né, e o consumidor, né? E a empresa, pela característica que temos, assim, eu não vou ficar falando só das práticas, a sua introdução foi para a gente falar do lugar da liderança, mas eu gostaria de falar um pouco das práticas. Hoje nós contamos com mais de 70 mil pessoas aqui no Brasil e, obviamente, quando você lida com uma população de 70 mil pessoas, ela por si só é um extrato da diversidade, né? Então, para a gente, a diversidade na Atento, ela faz parte do DNA da composição da companhia e ela faz parte da nossa estratégia ou da forma do nosso propósito de como a gente lidera as nossas pessoas e os nossos negócios. Então, por que eu trago isso, né? Então, assim, hoje, quando a gente olha para a nossa pirâmide, não é pirâmide, pela nossa distribuição, né?
Hoje temos aí em torno de quase 70% de mulheres, dessas 70% de mulheres na companhia, em torno de 44% estão em posições de liderança, temos 64% de pessoas negras, dessas 64%, nós temos 61 pessoas em posição de liderança. Então, e a questão das gerações. Então, temos só para ter uma ideia, em torno assim, de 41% está entre os milênios e a geração Z, né? Então, a gente está falando de um espectro de 18 a 40 anos. Então, num ambiente tão plural e tão diverso como esse, a gente, na Atento, trabalha a diversidade, procurando trazê-la e, de alguma forma, cada vez mais incorporá-las nos nossos processos de gestão e nas nossas políticas. E a gente não tem, eu achei ótima a provocação da Adriana, a gente não tem resposta para tudo, porque eu entendo que aí no papel de liderança, que a questão do futuro do trabalho com a diversidade, ela é uma jornada de aprendizagem, né? E é uma jornada que a gente vai dando passos e acompanhando os movimentos de evolução, mas é uma jornada, né? Então, acho que não existe, assim, uma fórmula pronta que a gente saiba exatamente como a gente vai lidar com esse futuro que a pandemia acelerou, né? Então, a pandemia, de fato, como bem você colocou no início, ela acelerou bastante a questão do digital, né? Então, hoje, quando a gente olha, até nós que estamos aí nesse segmento de gestão de relacionamento com o consumidor e com o cliente, cada vez mais a gente percebe um consumidor mais independente, um consumidor muito querendo ter a resolução dos seus problemas no momento que ele quer resolver e através dos canais que ele quer utilizar, né? Então, tendo uma integração de canais aí de atendimento e de solução de problemas. E a gente percebe que também os nossos colaboradores tiveram essa aceleração. Então, a gente tem várias ferramentas aí digitais que foram colocadas à disposição, né? E dos nossos produtos, nas soluções que a Atento trabalha hoje, e percebemos que cada vez mais tem aí a inteligência artificial, análise de dados, a questão preditiva mesmo de você entender o comportamento, e isso não só para fora, mas como para dentro também, né? Então, quando a gente falou aí da questão da pandemia, por exemplo, no caso da Atento, a gente fortemente fez uma mudança muito importante na empresa, né? Saindo de um trabalho que antes era exercido 100% presencial por um trabalho remoto, né? E um modelo híbrido. E isso, apesar de a gente ter tido, sim, a questão do desemprego, e temos no nosso país, a Atento, como uma grande empregadora, ela gera muita oportunidade, né, daquela porta de entrada para quem quer se reinserir no mercado de trabalho, para quem quer realmente não só se inserir, mas se desenvolver. Então, a gente preza muito pelo desenvolvimento interno. E aí, como é que nós fazemos isso, né? É assim, algo que a gente faz, até porque temos essa população de 70 mil pessoas, a gente procurar realmente entender a nossa população e a gente usar metodologias, até a Adriana falou um pouco da questão da educação, né? Então, a gente usar metodologias e soluções de educação que conversem com o nosso público, né? Então, como a gente tem um mix e uma interseccionalidade dos diversos grupos dentro da companhia, a gente procura ter esse entendimento do perfil das nossas pessoas, e quando a gente fala de promover esse futuro do trabalho e trazer a atualização, trazer conteúdo, a gente usa ferramentas, contamos com uma área de curadoria e conteúdo que nos apoia nessa jornada de aprendizagem e trazendo aí soluções, né? Sejam soluções de aprendizagem, por exemplo, por meio de games, muitas vezes de podcasts, muitas vezes de webinars, né? Aquela solução que mais se adere àquele perfil daquele colaborador, né? Então, o que a gente tem aprendido nessa questão do futuro do trabalho é a gente ter, assim, essa flexibilidade de compreender o nosso público interno, da gente compreender como que a gente pode cada vez mais usar aí as nossas soluções para que elas estejam aderentes ao nosso perfil do nosso público e também atendendo ao nosso consumidor final, né? Eu gostaria de falar também da importância do futuro do trabalho e do papel da liderança, né? Então, quando eu vejo o papel da liderança no futuro do trabalho, eu vejo uma liderança muito mais, assim, atuante como facilitadora e não aquela liderança impositiva, né? Uma liderança que abre espaço para o diálogo, uma liderança que abre espaço para um trabalho colaborativo e uma liderança que consegue influenciar
e trazer o time para junto, e não mais aquela figura dos heróis, né? Então, quando a gente fala de futuro do trabalho, a questão da liderança e dos modelos organizacionais para que o resultado seja atingido, ele também vem modificando muito. Então, é o trabalho em squads, é você trabalhar com equipes diversas, e aí quando eu falo diversa, é diverso mesmo, né? Seja de geração, seja de qualquer grupo, para que você tenha ali ideias, para que você tenha compartilhamento de conhecimento e para que você tenha um resultado mais bacana e mais aderente com o que o futuro está prevendo. Então, assim, acho que é importante, né, assim, retomar um pouco dos meus pontos, que são as metodologias de educação que a gente usa aí atendendo a questão do perfil das nossas pessoas, a questão do papel da liderança como um papel de facilitação e a gente saindo da figura do herói, né, e sim de uma figura de um trabalho muito mais cooperativo, mais colaborativo. O tema também da digitalização, né? Então a gente tem aí a questão, o uso de dados, de inteligência artificial para facilitar aí o dia a dia da empresa e das pessoas. Então eu trago esses pontos e coisa que é muito importante, que apesar de ser o último ponto que eu gostaria de citar, mas não é o menos importante, na nossa organização é trabalhar muito, não só a liderança, mas na organização como inteira, como um todo, a questão dos vieses inconscientes, né? Então, realmente, quando a Adriana traz essa questão histórica com relação ao negro, não só com relação ao negro, né, a gente trabalha o viés inconsciente na companhia de uma forma geral, buscando trazer a empatia, buscando fazer com que as pessoas gerem reflexões sobre situações que os diversos grupos passam, né? Hoje eu estava participando como ouvinte aí de um painel no período da manhã, e eu fiquei muito feliz com que a Elizabeth, que é a CEO da Osoma, e ela estava falando uma coisa que a mim me tocou bastante, né? Ela falou assim, que histórias conectam pessoas, né? E ela falou, né, na fala dela hoje de manhã, que não adianta que o viés faz parte do ser humano, né? Mas o que a gente precisa promover cada vez mais que eu gero empatia nas organizações, cada vez mais que eu trago as pessoas e a diversidade para a conversa, eu consigo criar no outro o olhar do entendimento sobre aquela perspectiva que foi apresentada e aquilo gera reflexão, né? Então, eu trago esse ponto da reflexão, esse ponto da gente cada vez mais trabalhar com a liderança, falando de vieses inconscientes, para que realmente a gente possa, de alguma forma, avançar com o tema da diversidade e também com esse futuro do trabalho, com todas as dificuldades que a gente sabe que são e desafios que a gente enfrenta até como sociedade no nosso país, né? Que tem aí questões educacionais, questões tecnológicas limitativas, mas na hora que você acaba criando aí um diálogo mais próximo e gerando essa empatia, você consegue entender do lugar do outro quais são as dificuldades e ali você promover algum tipo de solução, algum tipo de reflexão. Eu entendo, assim, que realmente a questão da diversidade atrelada com o futuro do trabalho, ela é uma jornada. Então, assim, eu acho que não é algo que a gente consegue tangibilizar com solução pronta. Eu acho que a gente vai ver avanços de um lado e talvez retrocessos de outro lado, mas é uma jornada onde a gente vai aprender ao longo do caminho. Então, seria aí a minha reflexão para esse momento aí da conversa, a partir um pouco do que a Adriana e que você trouxe no início. Muito bom, Ana. Acho que você traz aqui mais alguns pontos interessantes, acho que para a reflexão das empresas e das pessoas. A ideia de que trata-se de uma jornada de aprendizagem, eu acho que isso é muito importante. No Edson, a gente também fala isso, na verdade, sobre todos os temas, né? Não existe um local onde a empresa já atingiu aquilo que é o ideal e, a partir daí, não há mais necessidade de se fazer nada, né? É um constante aprendizado e desenvolvimento, e esse tema, né, mais do que nunca, é dessa forma. E temas como a digitalização, essa questão da liderança participativa e sensível a essas questões, também acho que eu destaco na sua fala, e esse último ponto da geração da empatia, né, uma organização que gera empatia, que gera vínculos, isso também é bem legal, nessa caracterização do futuro do trabalho, né? Bom, com isso, então, vou passar a palavra para a Maju, por favor, Maju. Gente, fui bem provocada aqui pela Adriana, pela Ana, acho que aqui pegando um pouco
que cada uma falou, né? Eu acho que eu concordo super com a Ana, assim, que a gente está numa jornada, né? A gente nunca imaginou passar pelo que a gente passou na pandemia, né? E quando a gente olha para frente, para o futuro, a gente não sabe o que vem pela frente, a gente não sabe o que é essa jornada, né? O que nos aguarda. Então, acho que pegando um pouco do que a Ana trouxe, acho que aqui a reflexão que eu faço é que não adianta tentar prever o futuro, a gente vai ter que trabalhar dentro de uma jornada com muita flexibilidade, com muito aprendizado, muito teste e erro, muito ouvindo as pessoas. E aí, eu acho que pegando um pouco da fala da Adriana, que eu adorei a forma como ela estruturou, né? Vamos fazer um deparo, né? Como é que a gente chegou até aqui? Então, aqui, refletindo um pouco do Itaú, né? Somos um banco com mais de 90 mil pessoas, presentes em 18 países, com mais 56 milhões de clientes. Então, assim, diversidade para a gente é lidar com tudo isso. E somos um banco que até 2 anos atrás, não, assim, por mais que a gente tivesse uma jornada de digitalização e preparação para um futuro do trabalho, a gente nunca se imaginou passando pela pandemia e de uma hora para outra tendo que colocar 50 mil colaboradores trabalhando em casa, né? E todo esse caos que foi e o quanto isso gerou para a gente de aprendizados, né? Acho que é de aprendizados gerais. A gente precisou colaborar mais, precisou ouvir mais as pessoas e trazer mais diversidade de ideias para resolver os problemas dos nossos clientes naquele momento e resolver os nossos problemas, né? Como é que a gente trabalha de uma forma diferente, como é que a gente se vê resolvendo problemas de uma forma diferente. E quando a gente faz um recorte da diversidade, né, o que a gente aprendeu e quais, que eu acho que aqui foi super interessante porque os aprendizados trouxeram um monte de oportunidades, principalmente nessa jornada de diversidade que a gente já vinha trabalhando há bastante tempo, né? Então, a nossa jornada, ela vinha muito forte em questão de letramento, de sensibilização, de mobilização ali de algumas áreas, mas eu acho que foi na pandemia que a gente se viu olhando com muito mais cuidado aqui para os nossos públicos diversos, né? Então, quando a gente olha ali um público de mulheres que no começo da pandemia, né, se viram sobrecarregadas, você teve que olhar ali, né? E aí também tem um aprendizado, uma oportunidade que os homens também que tiveram que dividir as tarefas. Tem uma questão, né, teve várias questões ali de saúde mental, mas eu acho que um benefício agora que a gente olha como uma oportunidade é que essas mulheres, né, tiveram uma flexibilidade, coisa até na volta de licença maternidade, né, com um futuro aqui que a gente ainda está em transição flexível, né, para um modelo híbrido, se vem em ambientes muito mais flexíveis, onde elas conseguem, tipo assim, repensar em novas carreiras, né? Então, a gente tinha mulheres que viajavam o Brasil inteiro, que hoje conseguem ficar em casa e conseguem pensar em novas possibilidades de encarreiramento, né? De fazer carreiras dentro do Itaú. A gente olha que a questão dos negros, que eu acho que a Adriana tocou em alguns pontos super interessantes, né? No momento que a gente digitaliza, né, e acelera essa transformação, como é que a gente traz mais diversidade racial para dentro da organização? E a gente teve que olhar, sim, ali para a questão, assim, como é que essas pessoas estão incluídas, se elas têm a internet, qual é a formação. E a gente teve que olhar, sim, para começar a fazer ações afirmativas para, de fato, incluí-las, né? Então, a gente passou a oferecer formação em tecnologia, a gente passou a se comunicar melhor com comunidades, né? E várias, acho que tem a feira, mas... várias pessoas que trabalham ali na parte de empregabilidade, né, de negros, a gente acabou fazendo esse contato e também a gente acessou outras comunidades, né, que não só São Paulo, e isso trouxe para a gente uma visão muito ampliada das possibilidades que a gente pode ter de inclusão racial dentro da nossa organização. Quando a gente fala de pessoas com deficiência, a gente viu ali uma nota, né, em relação à satisfação de trabalhar num modelo remoto muito maior, porque às vezes tinha uma questão de logística, de locomoção, às vezes uma experiência que não era assim maravilhosa. E acho que o trabalho flexível e a ida para casa trouxe várias vantagens e benefícios, né? Claro que também tem os desafios que a gente enfrentou de acessibilidade, de adaptação, mas acho que teve tanta oportunidade que a gente viu ali as notas, né, que a gente faz um NPS de satisfação aumentarem, e acho que tem uma questão que eles trouxeram muito forte, né, de estarem mais à vontade. Uma vez que está todo mundo atrás de uma tela, né, tipo, eles se sentiram muito mais à vontade para contribuir, para ficar mais fortalecidos. Então, acho que houve aqui um aprendizado muito grande, também uma provocação grande, né? Como é que a gente inclui, de fato, essas pessoas, né? Como que era antes, como que a gente olha agora e como é que a gente vai olhar para o futuro?
E tem uma questão também da frente de várias pessoas, né, que a gente tem uma agenda LGBT e acabamos de fazer uma contratação de um programa de formação de tecnologia para pessoas trans. E aí a gente começa também a ter uma outra jornada de aprendizados e que eles falam que hoje eles se sentem seguros em casa, que eles não precisam sair na rua. E aí a gente tem que se provocar, mas e depois? Como vai ser? Então, eu acho que tem uma série de aprendizados que a gente não tem todas as respostas, mas que eu acho que a gente está num processo de rever, de ser provocado, de ouvir, né? Então, acho que tem um lado aqui de quando a gente pensa no futuro, né? O que a gente aprendeu até agora, que a gente vai precisar ouvir, que a gente vai precisar aprender, que vai ser muito teste e erro, que a gente vai precisar convidar as pessoas para pensar em soluções diferentes. E olhando para o futuro, a gente ainda tem muito desafio. Assim, então, aqui a gente tem um desafio, né? Quando a Adriana traz precarização, né? A gente tem novas profissões que exigem uma nova formação. E, claro, temos a questão do delay. Então, assim, cara, como é que a gente prepara as pessoas, os diversos públicos, mulheres, negras, pessoas com deficiência, para atuarem, né, com essas novas profissões, com esses novos skills? Então, aqui a gente tem um super desafio de formação, de investimento, né, para que todos possam se sentirem incluídos. Então, a gente agora tem programas de formação de tecnologia, a gente tem programas de formação para CPA 10, para quem quer entrar no mercado financeiro. Então, acho que aqui tem um desafio enorme de investimento, tem um desafio enorme de acessibilidade, né? Então, como é que a gente trabalha aqui para que todo mundo, as plataformas, as questões da gente, de fato, garantir os mesmos acessos, as mesmas condições para todos. Tem uma questão aqui de conectividade, né? Então, aqui, quando eu falo conectividade, tem uma questão de como é que a gente garante conexão e acesso à internet, celular e computador para todos, mas tem uma questão também muito ligada à saúde mental. Uma vez que a gente tem essa pressão de estar 100% conectado o tempo todo, como é que a gente lida também com os aspectos de saúde mental que estão sendo tão abordados e que eu acho que, assim, no futuro do trabalho não existe sem esse tema agora, que é o que a gente quer equilibrar: trabalho, vida, qualidade, né? A gente perdeu aquela fronteira que antes existia, né, de ir para o escritório, sair do escritório e desligar. Essa conectividade gerou alguns desafios e oportunidades que a gente vai precisar olhar para o futuro. E aí eu acho que aqui tem uma questão também da gente começar a pensar que futuro é esse, né, que a gente quer. A gente não sabe responder o futuro. Se você me perguntar hoje, a gente vai voltar ao trabalho? Não vai? Não sei. Algumas empresas estão voltando, outras não. Então, aqui no Itaú, a gente tem, né, está testando todos os modelos. A gente tem um modelo que é 100% presencial, porque a gente tem a rede de agências que exige esse contato com o cliente, mas tem um modelo também híbrido e tem um modelo também sem remoto. Então, a gente ainda não sabe qual é a resposta. Essa jornada a gente ainda vai aprender. Acho que por uns 2 anos ainda para frente, a gente ainda vai ficar nessas discussões. Qual é o futuro do trabalho? Voltamos, não voltamos? Porque a gente vai ter que aprender. Então, assim, não existe resposta, a gente vai ter que... e aí eu acho que as palavras, né, que a Ana comentou, né, de ouvir, de ter empatia, de ter uma liderança ali que contribui, que está o tempo todo atento para a gente conseguir fazer essas adaptações. Mas a única certeza que eu tenho do futuro do trabalho é que ele é diverso. Porque, né, como a Adriana comentou, temos aqui, né, uma população negra enorme dentro do Brasil. Quando a gente olha Itaú, a gente tem 50 milhões de clientes, então somos uma organização que está em 18 países, com mais de 90 mil colaboradores. Então, assim, a diversidade para a gente é uma vantagem competitiva e uma vantagem de sobrevivência. Eu preciso ter diversidade de ideias, eu preciso ter diversidade de colaboradores para conseguir prover uma diversidade de produtos para uma diversidade de clientes. Então, o que eu posso dizer, a única certeza que eu tenho, ou que eu poderia chutar ou apostar, é que o futuro do trabalho ele é diverso. Ele vai ter que ter diversidade. O resto, eu acho que aqui vai ser grandes jornadas de aprendizado. E aí, acho que a palavra-chave aqui é a adaptação, a flexibilidade e, principalmente, ouvir as pessoas. É um momento que a gente ouve, né, isso para todos os públicos, né? A gente consegue identificar quais são as oportunidades e desafios e, de fato, evoluir em conjunto, né? Acho que aqui existe uma co-construção do que a gente quer de futuro de trabalho. Muito bom, Maju. A gente tem aqui, eu estou, ao mesmo tempo que eu estou ouvindo vocês, eu estou redigindo aqui o que seria esse futuro do trabalho, né?
Então, a gente já, é óbvio, não é um exercício de futurologia aqui, né, de descobrir como é que vai ser o trabalho do futuro, mas sim quais são as características e as premissas necessárias para ele, né? Então, a gente falou aqui esse trabalho ser diverso, ser inclusivo, ele vai ter uma característica híbrida, né, entre remoto e presencial, com forte influência digital, com liderança participativa em organizações que geram empatia e vínculo, e organizações que promovam o equilíbrio entre vida pessoal e profissional e que levem em consideração a saúde mental, né? Acho que esse é um bom desenho aqui que resume as 3 falas. A Adriana, ela vai precisar sair mais cedo, então eu já vou direcionar um pouco, pedir para você fazer a sua fala final, Adriana, um pouco nessa perspectiva de caracterização, tendo em vista essa caracterização do futuro do trabalho, quais são os passos necessários que o mercado precisa dar nessa direção, né? Obrigado pela sua presença. Imagina, gente, eu que agradeço. Desculpa de ter que sair correndo. Bom, tem uma coisa que eu quero trazer aqui também, apesar de todos esses desafios, a gente tem muita coisa para celebrar. Acho que o tema nunca ficou tão na pauta como a gente tem falado, e agora a gente está avançando para o tema do ESG, e a gente está trazendo as questões, né, da diversidade para dentro do ESG, e o ESG também fala de trabalho de governança, né? Então, acho que tem coisas para a gente celebrar. E o que eu percebo que passos, assim, para poder fazer para o futuro das empresas, das corporações, instituições, fundações, né, é que, de alguma forma, aceitar que a gente tem um país bastante desigual e que essa desigualdade passa pela discriminação racial, e que é um país racista, né? Levando isso em consideração, quando a gente olha para isso, aceita no sentido de entender que isso faz parte da nossa cultura, é um problema. A partir daí, como é que a gente vai resolver esse problema? Qual é a estratégia para a gente resolver esse problema? O Brasil ficou durante anos sem assumir isso, né? E tem alguns lugares que ainda fala que não há diferenças, né? Que vivemos ainda no mito da democracia racial. Acho que o primeiro passo é esse, a gente aceitar que temos um problema e esse problema precisa ser resolvido, e não só pela perspectiva da população negra, mas por toda a sociedade. O problema dos negros não é só dos negros, né? É da sociedade como um todo. O segundo é a gente trazer questões subjetivas para essa conversa. Conversas difíceis precisam ser feitas, né? A gente sempre fala de essa perspectiva da diversidade pela ótica institucional, mas não das pessoas que trabalham dentro das empresas, pela ótica da humanidade, né? Da humanização também. Dos seres humanos, não só uma grande marca, sabe? Porque eu falo isso porque eu, além de empreendedora, já passei também por dentro do contexto corporativo e empresas por onde eu passei, por mais que a empresa tivesse lá uma política bem definida em relação à diversidade, mas no dia a dia, quem executava as coisas das empresas eram pessoas, e se as pessoas isso não está introjetado, não faz parte da cultura, elas não vão, isso não, né, não vai ser um valor para elas, entendeu? E aí eu acho que a gente precisa falar, ter essas conversas difíceis com as pessoas dentro das empresas, né? Para não ficar só essa perspectiva institucional que a empresa precisa resolver, mas empresas são feitas de pessoas, né? A terceira coisa é ter um projeto, né? Um projeto com uma visão de futuro de impacto, né? Dentro do campo social, a gente usa a ferramenta da teoria da mudança. Qual é a teoria da mudança que as empresas vão ter dentro da questão racial, né? Em 2, 3, 5, 10 anos, né? Quais são esses indicadores de resultado que a gente vai medir que, de fato, a empresa conseguiu atingir? E, para isso, precisa recurso, né? Você precisa alocar verba, você precisa alocar equipe, você precisa ter metas e objetivos muito bem definidos, precisa entender que é uma mudança de cultura, e mudança de cultura você não faz a toque de caixa, né? Você não é no piscar de olhos que, mudamos, né? Então, acho que passar por esses passos pode ser importante para essa jornada da transformação, porque, de fato, é uma jornada da transformação em relação a essa questão da equidade. Obrigada pelo convite. Obrigado a você, Adriana, é sempre um prazer ouvi-la, e obrigado pela contribuição também que você dá ao Eto, sendo conselheira nossa. Bom, a gente ainda tem alguns minutos e eu queria passar a palavra, então, para a Ana fazer as considerações finais
um pouco nessa descrição que eu fiz aí do futuro do trabalho. Quais são os passos importantes para as empresas olharem para esses próximos anos de modo a atingir realmente essa caracterização que a gente comentou aqui? E aí, Felipe, eu acho que falando disso, incluindo no contexto da diversidade, né? E aí eu trago muito, e acho bacana o que a Adriana comentou, e eu reforço aqui que eu acho que o papel nosso nas organizações é trazer, sim, essa conversa para dentro de casa, mas porque na hora que você faz uma conversa genuína dentro das organizações, você impacta toda uma cadeia de pessoas ao redor, né? Sejam aquelas empresas com quem você se relaciona e sejam também as pessoas que trabalham na empresa levando isso para os amigos, para as famílias, porque a real transformação, como a gente falou muito de jornada, né, e realmente mudar uma cultura, isso não acontece do dia para a noite, mas ele acontece por meio de você trazer uma consciência maior, de você trazer um diálogo maior, de você fazer com que as pessoas se sintam à vontade para colocar suas opiniões, e você ter um plano para fazer isso, eu acredito muito que é realmente trabalhar internamente as questões que a gente tem dificuldade até de falar, e às vezes até medo, né? Porque a gente precisa se educar no tema, e acho que a gente precisa criar nas organizações o espaço até para as pessoas poderem esclarecer suas dúvidas, né? E quando a gente fala da questão do futuro do trabalho atrelado à diversidade, a gente olhar para aquilo que nos impede de fazer a grande virada de chave, né? Então, eu entendo que o papel das companhias para dentro de casa, sim, a gente precisa ter planos estruturados, que tem diversas frentes para que a gente chegue aí no futuro do trabalho acompanhando as tendências do mercado, porém eu vejo que o impacto social das organizações ele é infinitamente grande, né? Porque aquilo que é discutido internamente nas organizações pode exponenciar muito mais para fora das organizações por meio das amizades que temos, dos nossos grupos de relacionamento, né, do nosso círculo social, e criar uma certa indignação também, né, gente? Porque eu acho que isso faz parte aí para mim, faz parte do valor de cada pessoa, né? Então, assim, na hora que você traz uma discussão, na hora que você traz um tema bem discutido internamente nas organizações, das dificuldades que grupos minorizados têm com relação ao futuro do trabalho, você começa a trazer mais consciência, e aí eu acho que traz uma consciência cidadã, onde você, como cidadão, muitas vezes numa situação que está fora do ambiente organizacional, você vai poder intervir de forma positiva para fazer aquela transformação, né? Então, eu acredito muito nessa jornada mais genuína, onde as pessoas que realmente têm o entendimento e têm a vontade de embarcar, elas embarcam e fazem, né? Eu trabalhei numa organização no passado, e o presidente dessa organização, ele falava muito, era um banco, né? Ele falava muito que ou as pessoas seguem, né, porque elas acreditam naquilo, ou por conveniência, né? E então, se as pessoas estão seguindo por uma conveniência para que a diversidade seja algo realmente que precisa chegar nos indicadores, é uma forma de chegar, mas melhor é quando elas chegam pelo coração e pela consciência. E eu acho que aí o trabalho das organizações e o nosso trabalho como líderes dentro da empresa é gerar essa consciência, gerar empatia, para que a gente possa levar esse diálogo fora dos muros da companhia, né? E levar esse diálogo para outros lugares onde as nossas pessoas e a gente se relaciona, e que a gente cria esse olhar indignado quando a gente vê algo que não está facilitando a transformação e sim está impedindo aquela transformação, né? Então, é assim que eu vejo, de novo, acho que um pouco do que eu falei no início, é uma jornada, então a gente não sabe muito bem o futuro do trabalho, como vai ser, né? Eu vejo assim, a tecnologia cada vez mais avançando, quando a gente olha para a área de medicina, para a área de relacionamento, para as marcas, para as empresas, para o nosso dia a dia, né? Hoje tudo muito se resolve ali por meio do digital, né? Então eu fico imaginando assim, tentando me transpor para um lugar muito lá na frente no futuro, um pouco que a Maju falou, né? Assim, como imaginar, como é que vai ser, né? A gente não consegue ter essa consciência do que vai ser. Mas o bacana é a provocação, né? E o bacana é a gente saber que tem um futuro, sim, que a gente precisa construir, mas que a gente já pode celebrar os grandes avanços que a gente vem tendo
de uma forma geral no mercado, e eu venho acompanhando, conversando com vários colegas aí da área de pessoas, e a gente percebe o avanço e a vontade, né, das pessoas realmente trazerem nas organizações um diálogo, trazerem uma consciência para fazer a transformação. E as organizações fazem parte da sociedade, e é o nosso papel fazer esse impacto aí em toda a comunidade que está ao nosso redor, né? Então, acredito que por meio da conscientização, não só internamente na organização, mas levando essa atitude e o comportamento para fora na sociedade, a gente consegue transformar. Muito bom, Ana. Nós do Ethos também, assim, essa é a razão de ser do Ethos. A gente também acredita muito no impacto da transformação das empresas, né? Seja nas pessoas, seja na cadeia de valor, seja nos consumidores, enfim, de um modo geral na sociedade. E a gente observa, sim, que esse tema da inclusão e da diversidade, ele tem tido avanços, a gente acompanha já há bastante tempo, né? O Ethos, por exemplo, tem o perfil social, racial e de gênero das 500 maiores empresas desde 2003, né? Então, a gente acompanha, de fato, essa evolução. É óbvio que ela poderia e pode ser mais rápida, né? E aí esse é o nosso trabalho, essa é a nossa provocação às empresas. Maju, por favor, então, faça as suas considerações finais. Legal. É bom trocar e ouvir, né, outras pessoas. Eu estava aqui refletindo e acho que um ponto assim, que para mim mais pega quando eu penso em futuro, quando eu penso em o que vai ser, né, o futuro do trabalho, eu acho que o ponto que mais pega é como a gente não sabe, e a gente vai precisar de muita criatividade para pensar nas soluções para os novos problemas que vão surgir. Eu acredito muito que a criatividade vem dessa diversidade de ideias, de pessoas, a colaboração. Então, acho que, para mim, a grande aposta é como é que as empresas criam um ambiente de fato de respeito e inclusão para que as pessoas se sintam tão à vontade de colocar as suas ideias, colocar as suas sugestões para criar essas novas soluções. Então, para mim, o que mais pega, assim, que eu vejo que é mais preciso, né, o que a gente mais precisa para poder criar o que vai ser o futuro do trabalho é apostar nesse ambiente de respeito e inclusão para que as pessoas de fato possam trazer as suas ideias e colaborar. E para mim isso é o que mais, assim, que eu fico refletindo, que a gente já teve vários avanços, né, em relação de como é que a gente traz a inclusão, mas como que a gente vai fazer isso mais para frente, né? Como que de fato a gente garante que isso vai ser um super valor, e isso não é fácil, porque isso passa por uma questão de ter uma liderança ali, né, que é um pouco de muita empatia, uma liderança diferente, que não é só o negócio, mas que traga essa questão de deixar as pessoas à vontade. E quando eu penso assim, em diversidade, né, tipo assim, como que vai ser, né, como que a gente de fato, então, pensa nesse lado de diversidade? Acho que a Adriana trouxe um ponto, né, é menos institucional e mais pessoas, né? São pessoas dentro, tipo, né, quando a gente pensa numa empresa, né? A gente não fala assim, quem vai resolver, né? A gente não pode falar a empresa, é alguém, são pessoas que vão estar ali pensando nessas soluções. Então, eu acho que aqui a gente vai ter, somos pessoas, né? Como é que a gente vai colaborar? Como é que a gente vai se sentir à vontade? E tem um lado de diversidade, que é um pouco também as pessoas se mobilizam, né? Elas precisam se mobilizar numa direção. Então, muito do que a Ana trouxe, né, na dor, propósito, que seja, né, ou por conveniência, mas acho que a Adriana trouxe um ponto, que é quais são as metas, para onde a gente quer ir, né? Quando a gente pensa em empresa, a gente cria direcionamentos ou coloca uma intencionalidade para quase tudo, porque é assim que existe um mecanismo. Então, diversidade não deveria ser diferente, né? Então, onde a gente quer chegar e reconhecer quais são os problemas, qual é o diagnóstico, ou como que a gente vai chegar lá, quais são os empecilhos, como que a gente ouve as pessoas para pensar nessas soluções. Então, acho que aqui tem alguns avanços ainda em diversidade, mas acho que quando a gente cria um ambiente inclusivo para trazer as pessoas para o jogo e quando a gente também dar alguns direcionamentos, qual que é a nossa intenção, onde a gente quer chegar, eu acho que fica mais fácil caminhar para um futuro. Então, acho que é um pouco da contribuição que eu tenho aqui na discussão. Muito bom, Maju. Eu queria agradecer a participação de vocês, da Adriana, já saiu da Ana e da Maju. Acho que foi muito boa a conversa, a provocação e as contribuições. Esse é um tema que merece um constante debate, né? A gente pretende internamente no Ethos também criar outros espaços para discutir isso, que eu acho que é isso, o futuro ele se constrói, né? Então,
É urgente que a gente faça constantemente esse debate e pense na melhor forma de aprimorar essas características que a gente comentou do futuro do trabalho. Bom, eu queria agradecer a participação também de todos que estão nos vendo. Em alguns minutos, a sala da roda de diálogo vai ser aberta no Microsoft Teams, onde você vai poder interagir com as demais lideranças inscritas no evento. Na próxima quinta-feira, a gente vai ter o nosso terceiro encontro do Conversa com Líderes, em 2021, sobre afrofuturismo, com lideranças e suas visões de futuro. Eu convido todos a se inspirar, pensar juntos e fazê-lo possível começando agora. Se você gostou dessa nossa conversa, deixe a sua curtida, o seu comentário e se inscreva no canal do Instituto Etos para você receber as notificações e acompanhar tudo que a gente desenvolve ao longo do ano. E eu te convido também a compartilhar suas reflexões no LinkedIn e nas redes sociais, marcando o perfil do Etos. Ok? Muito obrigado e até a próxima.